Irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica diária. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 2, que traz por título Quem era Jó. A leitura de hoje encontra-se em Jó, capítulo 1, versículo 4. Um homem com uma família festiva. Diz assim a palavra de Deus. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam convites às suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E o comentarista nos dá esse título, né? Um homem com uma família festiva. Uma coisa, irmãos, que a gente observa, primeiro é o costume. O costume é muito diferente dos filhos da nação de Israel. É um costume bem diferente. Nós vamos ver aqui com essa família que, primeiro, a impressão que passa é que eles eram solteiros. São 7 filhos e 3 filhas. A primeira impressão que passa é que eles eram solteiros. E a outra é que cada um tinha sua casa. Eles viviam em lugares diferentes. E eles mantinham um costume de festejar o aniversário de cada membro. Todo ano faziam uma festinha de aniversário para cada membro. Se nós pegarmos como base a tradição oriental, eram festas que duravam uma semana, até 2, dependendo do tamanho da festa. E haviam casos onde, nessa festa tão longa, mais de uma pessoa era honrada, né? Não só aquele aniversariante, mas outras pessoas também. Poderia fazer 2, 3 aniversários numa festa só, né? São 10 filhos, é muita gente para fazer aniversário. Mas o importante aqui, além das informações técnicas, das informações históricas, o mais importante aqui é observar a união dessa família. É observar o quanto essa família é próxima, o quanto essa família é unida, festejam juntos, fazem as coisas juntos, buscam a presença do outro, tem prazer na presença. A gente só faz festa, irmãos, com as pessoas que a gente gosta. A gente só festeja, chorar com os que choram é mais fácil do que sorrir com os que sorriem. É mais fácil do que fazer festa com quem tem motivo para se alegrar. Chorar com os que choram tem a ver com empatia, né? Tem a ver com esse sentimento que nos traz um pouco ali de vontade de pegar a pessoa no colo. Até as pessoas mais terríveis a gente se comove quando essa pessoa está sofrendo. Agora, festejar só se consegue fazer com aqueles que são próximos. Só consegue se festejar com aqueles que realmente se importam, com aquelas pessoas que se gostam. Então vejam bem, aquilo que a Bíblia fala acerca de Jó parece que se reflete nos filhos dele. A Bíblia não nos fala, pelo menos o escritor aqui, não nos informa se eles tinham práticas que eram reprováveis por Deus, práticas pecaminosas. Lembrando que nesse período não havia lei, certo? O não matará, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, adora o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. Esses mandamentos ainda não haviam sido escritos. Moisés vai escrever esses mandamentos bem depois, né? Pelo menos de Abraão até Moisés tem cerca de uns 600, 700 anos de distância. De Abraão até Moisés. Eu estou chutando, tá? Mas é mais ou menos isso, porque só de cativeiro, depois da morte de Jacó, Jacó até vai para o Egito junto com os filhos, mas morre pouco tempo depois, eles têm 430 anos de cativeiro, só no Egito. Fora isso, tem ali a história da família toda. Então,
Olha o tempo que está isso, né? Então não havia lei. Não havendo lei, o próprio Novo Testamento, Paulo vai escrever isso, dizendo que onde não há lei não há pecado. Mas a gente sabe das coisas que Deus não se agradava. Está lá anteriormente. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da ira de Deus. E isso ainda não havia lei. Moisés ainda não havia escrito a lei. Mas o importante aqui é observar isso. Era uma família unida, era uma família que festejava junto, tinha prazer na presença um do outro. E mais, era uma família que temia a Deus. Tudo indica que eles guardavam a mesma integridade que o pai deles tinha. Eles guardavam a mesma integridade que Jó tinha. Homem reto, homem justo, homem fiel, homem temente a Deus. Parece que seus filhos também seguiam a mesma linha. Parece que seus filhos também guardavam o mesmo entendimento, se importavam com Deus, se importavam com a presença de Deus, se importavam em agradar ao Senhor. Isso é importante, irmãos. O maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos lógico que a educação é sempre bem-vinda, temos que dar boa educação aos nossos filhos, boa formação. Vamos trocar a palavra educação por formação, formação técnica, né? Dar um futuro para eles, dar a eles uma base para começarem a vida. É sempre importante e é sempre bom. Infelizmente, os nossos meninos tendem a abandonar a escola mais do que as meninas. As meninas se formam muito mais do que os meninos. As meninas hoje se profissionalizam em carreiras que vão lhe dar bons salários, salários razoáveis, mais do que os meninos. Os meninos tendem a abandonar a escola muito cedo, no afã de querer ganhar dinheiro, começar a vida cedo a ganhar dinheiro, eles acabam abrindo mão de formações que os dariam salário maiores, que os ajudariam mais no futuro. Mas nós temos que deixar assim. Mas mais do que isso, mais importante do que a formação técnica, mais importante do que a boa educação é você ensinar o seu filho a respeitar e a ser respeitado, a impor o respeito, é temer a Deus. Temer a Deus está acima de todas as coisas. A gente não guarda mais os 10 mandamentos, não seguimos mais isso, pois fomos libertados por Cristo. Cristo nos liberta da lei, mas fica o ensinamento. Ainda é palavra de Deus. Amar teu Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo, acima de todos. Deus está acima de tudo. E nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam aprender a amar a Deus, não ter medo de Deus. Temer a Deus é amar, é respeitar. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Tenham todos um bom dia.